Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Ler a Bíblia que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Somos todos muito bem-vindos. Na casa do Senhor sempre há uma palavra do céu para os nossos corações. Para você que achou, Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz o texto sagrado desta maneira para nós: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vá um pouquinho para frente, versículo 21. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Meus irmãos, o texto ele é sui generis, né? Ele já dá para nós qual é o objetivo e aonde ele quer chegar. Porque todos nós sabemos que o pecado, ele não apenas separa o homem de Deus, mas ele altera profundamente a maneira como o homem vê a si mesmo, ao outro e naturalmente ao mundo ao seu redor. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que antes da queda havia um estado de inocência. Quantas vezes nós comparamos algumas relações entre seres humanos e dizemos: o tempo da inocência, quando éramos criança, quando não havia maldade em nada. Mas nesse tempo, antes da queda, além da inocência, percebe-se que havia transparência. E hoje você tem dificuldade, inclusive, de confiar nas pessoas, porque elas não são transparentes, elas utilizam máscaras. E você olha para a máscara é de um super-herói, de alguém que vai lhe acolher, que vai lhe abençoar, que vai lhe cuidar. Mas quando a máscara cai, muitas vezes por trás da máscara há um monstro, um predador. Então, transparência é uma coisa muito difícil de ter nos nossos dias, mas havia, antes da queda, havia comunhão plena. E eu não sei se você consegue entender a dimensão da expressão comunhão. Comunhão já é algo maravilhoso. A exemplo, nós teremos domingo culto de ceia. E na ceia nós fazemos uma autoanálise e pensamos: será que eu não estou brigado com ninguém? Será que está tudo bem? Será que eu não falei uma palavra ofensiva? Porque eu preciso estar em comunhão para participar da ceia. Mas antes da queda não era só comunhão, era comunhão plena, completa, total. Mas e depois da queda, pastor, o que acontece? Bom, é o contrário de tudo que eu falei. Surge, em primeiro lugar, a consciência da nudez. E não é só uma nudez física, anatômica, mas é uma nudez moral que aparece de um para com o outro e de ambos para com o Criador. Além disso, com a nudez surge a vergonha.
E vergonha, ela é muito parecida, ela é uma prima irmã do remorso. O remorso não é arrependimento, assim como a vergonha não é o sentimento que leva ao arrependimento. Não, pelo contrário, a vergonha nos faz criar muros e nos faz também tapar a verdade novamente com máscara. Surge o pior dos sentimentos, que é o sentimento da tentativa humana de reparar o erro cometido. E aquilo que é irreparável, o homem nunca vai conseguir arrumar. Então, as folhas de figueira que são utilizadas aqui, elas representam o primeiro esforço humano em lidar com o pecado. E eu, antes de entrar nos pontos específicos desta mensagem nessa noite, eu quero fazer uma reflexão com você e trazer algumas perguntas para que eu e você paramos durante a exposição de todo esse texto, de toda essa mensagem, e façamos a pergunta: será que eu não sou essa pessoa? Será que em algumas áreas da minha vida, para não dizer todas, será que eu não tenho usado folhas de figueira, folhas de máscara, folhas que cobrem a minha vergonha para passar para os outros a tentativa de uma perfeição que não existe? Será que não há áreas da minha vida que estão sendo cobertas por mera aparência? Porque aparência é um negócio muito sério, né? Você vê hoje nós temos uma geração que está fazendo com que a sua aparência seja deturpada. Não vejo nenhum mal em você dar uma melhoradinha aqui ou ali, uma retocada, né? Faz um implantezinho de cabelo, de repente não gosta da calvície, bota um botoxinho para dar uma puxadinha lá numa pálpebra caída, né? Numa ruga muito acentuada, mas as pessoas vão além da realidade. E você olha, e hoje a rede social mostra, né, o antes e o depois, pessoas aí famosas, 20 anos, 30 anos atrás, como elas eram na normalidade e como elas estão hoje, e são verdadeiros monstros que se apresentam. Por quê? Porque áreas da sua vida, nesse caso o rosto, geralmente cobertas por aparência. E pense isso no sentido moral. Então, essa reflexão nós precisamos fazer. Será que eu tenho usado folha? Será que eu não tenho usado aparência? Será que eu estou fazendo algum esforço para trocar as minhas tentativas de fazer uma provisão pela provisão verdadeira, que é Cristo Jesus, aquele que de fato deu o seu sangue derramado para perdoar os meus pecados? Será que em vez de ir a Cristo, eu não estou indo a tentativas de coação, tentando coagir as pessoas de que eu sou perfeitinho, de que eu sou bacana, de que eu sou legal? Estou tentando comprar as pessoas, aliciando-as com uma verdade que não existe. Bom, isso precisa estar no nosso pensamento para nós entendermos essa mensagem. E como eu destaquei aqui, a primeira reflexão que nós fazemos desse texto, para quem chegou depois, Gênesis capítulo 3, versículo 7, é a questão da vergonha. A vergonha, ela é o resultado do pecado. Então, o primeiro fruto do pecado. O pecado é o fruto da desobediência, mas o fruto do pecado é a vergonha. Tanto é que o texto diz o quê? E conheceram que estavam nus. E aqui não é uma nudez física, porque havia já um mandamento de relacionamento físico, havia já um mandamento de crescimento e multiplicação. Então, naturalmente, não havia vergonha pelos corpos, mas a nudez aqui é uma nudez existencial.
aquilo para o qual ambos haviam sido criados, que era para a glória de Deus, agora pesa-lhes na balança. Uau, nós não vivemos mais para a glória de Deus, nós ofendemos a santidade de Deus, nós quebramos o paradigma, nós atravessamos as paredes e fomos além do que podíamos, estamos nus, um diante do outro e ambos diante da criação de Deus e também do próprio Deus. E é aqui que o pecado de ambos vai produzir essa consciência de culpa. E meu irmão, não precisa você e eu dizermos para o pecador: ei, você não aceitou Jesus, você vai para o inferno, você é pecador, você é miserável, você não tem chance de ir para o céu porque boas obras não salvam. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém chegará ao Pai. Você não precisa. Não precisa falar estas coisas em tão ofensivo, porque todo ser humano, no mínimo inteligente, no mínimo de inteligência que lhe caiba, todo ser humano tem a consciência de que ele é culpado diante de Deus. Ele pode fazer uma série de oferendas, ele pode fazer boas obras, tudo isso é bacana em um certo sentido, mas não agrada a Deus e não abre o caminho para Deus, porque o que agrada a Deus é quando nós nos dobramos diante do sacrifício perfeito de Cristo e andamos pelo caminho que é as palavras e a vontade que Jesus nos ensinou. Aleluia! Então, o pecado vai produzir essa consciência de culpa, mas o pecado também vai produzir, quando eles dizem, estamos nus, vai produzir neles a sensação de exposição. E o que é a sensação de exposição? Imagine você, pastor José João Vieira, que foi presidente de Joinville na década de 90, ele dizia na reunião de obreiros sempre, meus irmãos, eu quero ver se Jesus um dia pedir para você construir uma casa totalmente de vidro, o que é que os outros vão ver do lado de fora quando olharem para a sua casa? Você vive de fato para a glória de Deus? É claro que isso é tecnicamente inimaginável, você construir uma casa de vidro transparente, sem cortina, né? E as pessoas olhando você andando aí na sua exposição. Você não quer ser exposto. Ninguém gosta de ser confrontado. Você chama alguém que errou, que fez algum ato escondido ali, e diz, meu irmão, me fale aqui sobre tal assunto. Eu não sei de nada. Eu nego tudo, não vi nada, não fiz nada, não fui eu, não conheço. Porque a exposição é vergonhosa. Quando ambos olham para si, para a sua nudez, essa nudez moral que agora foi quebrada, foi exposta, ele diz, ai, temos que tampar esse negócio, está tudo errado. Então, essa sensação de exposição quebra-os de uma que eles não somente fazem folhas para tapar a sua nudez, como também se escondem do próprio Deus. E isso é muito problemático. Por quê? Porque quando o homem se vê a si mesmo como ele é de fato, meu irmão, entra um problema, porque ele, ao ver a si mesmo como é na realidade, entra o medo, porque você não quer ser assim. Eu sei que está passando aí no seu cérebro agora, como está passando no meu aqui. Se as pessoas soubessem como eu sou, né? Às vezes eu digo para alguém assim, alguém diz assim, irmão Sérgio, falaram mal de você. O que falaram? Falaram isso, só isso. Meu irmão, eu sou bem pior do que isso. Graças a Deus que falaram só isso, que não falaram tudo que eu sou. E isso somos nós. Porque você vem para uma igreja, por exemplo, servir a Deus. Naturalmente você quer a salvação, você quer ter um encontro com Deus, você quer aliviar a sua alma do fardo do pecado, e está certo, e tem que fazer assim mesmo. E aí você fica ali, né, escondidinho, debaixo de umas folhas,
assim meio moqueadinho no canto, até o dia que alguém pega no seu pé. Até o dia que alguém tira você do sério. Até o dia que alguém diz não para você. Até o dia que alguém diz, você não é tão bonito como você pensa. Aí começa a aparecer o seu verdadeiro eu. E dá medo, aparecem uns bichinhos estranhos aí, que você não sabe se é a pessoa que é braba demais ou é o capeta que tomou conta do negócio ali. É uns bichinhos bem estranhos que aparecem assim, os monstrinhos. Meu irmão, a vergonha, ela é o grito da alma dizendo algo está errado aqui dentro de mim, precisa ser consertado. E aí eu me lembro daquele monge budista dando uma lição para o seu jovem aprendiz. Ele diz para o aprendiz, vá ali e arranque aquela plantinha. Ele vai lá com 2 dedos e arranca. Tá? Ok, mestre, já fiz. Andando mais um pouco, ele diz, arranca aquela um pouquinho maior. Ele precisa botar as 2 mãos e empregar alguma força, mas arranca aquela planta. E eles andam um pouco mais, o mestre olha para uma árvore frondosa e diz, vai lá e abraça e arranque. O rapaz olha meio assim, o mestre mandou, eu vou fazer. Ele abraça a árvore, tenta, mas naturalmente sem sucesso. E aí que o mestre diz para ele, você está vendo? Há paixões, há desejos da alma, há erros, há problemas dentro de você que quando são pequenos são fáceis de serem retirados. Mas depois que eles amalgamaram, que eles se tornaram árvores frondosas, você não arranca com facilidade. E assim todos nós temos as nossas árvores ruins dentro de nós. E por isso precisamos fazer essa meia-culpa. A vergonha ainda hoje é a evidência do pecado na natureza humana. Relações quebradas, desconfiança, máscaras sociais, tudo nasce aqui nessa fase da nossa vida. Agora, você percebe que o casal já não está mais confortável. Claro, não dá para estar confortável. Eles, diante de Deus, se escondem e diante um do outro eles se cobrem. A coisa não está boa. Eles provam antecipadamente o que seriam todas as relações humanas decaídas da sua descendência dali para frente. O que vai ser dali para frente? Amor. Todos nós amamos, mas esse amor vem misturado com medo. Será que eu devo amar sempre? Será que eu devo amar até o fim? Será que eu devo confiar? Então é um amor que vem misturado com medo. João diz, o amor lança fora o medo, senão não dá para existir os dois juntos. Bom, o que vem depois na humanidade? Proximidade, mas tendo reservas. Eu me aproximo de você, eu tento lhe ajudar, eu tento estender a mão, mas eu tenho reservas, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque, como diz por aí, o golpe pode ser grande. Eu estou lhe ajudando, você está me abraçando, e lá nas minhas costas há uma unha daquela de tatu se enfiando e arrancando a minha coluna vertebral sem que eu perceba. Então, proximidade com reservas serão a marca das relações humanas dali para frente. Além disso, vai ter intimidade, mas com barreiras. O casal dorme junto, tem relações íntimas, fazem filhos, vivem 50 anos junto. E daqui um momento, um dos dois faz uma loucura e o outro diz, nunca eu imaginava um negócio desse. Que loucura isso aqui. Tem intimidade, mas tem umas barreiras, tem umas reservas, tem algo guardado lá dentro. Umas árvores que não foram arrancadas. Por isso que o Senhor Jesus, quando está mandando João escrever o livro do Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, ele escreve, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aleluia. Então, a vergonha é o primeiro fruto do pecado aqui. Mas tem uma segunda verdade que eu observo nesse texto, é que as folhas de figueira, elas têm uma representação bastante interessante nesse texto, porque elas representam a insuficiência dos recursos humanos. Olha, o texto diz, cozeram folhas de figueira.
E isso demonstra que o pecado bateu de uma maneira tão terrível neles, que eles tiveram uma reação. E a reação foi instintiva, a reação foi rápida, a reação foi criativa, mas a reação foi insuficiente. E aqui está um problema, porque essas folhas, elas representam todos os mecanismos humanos que são utilizados para lidar com a culpa. E nós temos muitos desses mecanismos hoje. Temos a questão da religião, mas que não tem transformação. Ao redor do mundo, todas as religiões, eu diria as 10 grandes, né? Que é o cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, taoísmo, shintoísmo, animismo, todas essas grandes religiões, delas juntadas, a mistura entre elas, elas geram um sem número de seitas que são decorrentes. Seita, na verdade, é a separação de um grande grupo. Então, todos são seitas. Nós mesmos, a Assembleia de Deus, somos uma seita. Uma seita porque foi separado do movimento batista, que é uma seita que foi separado do movimento católico tradicional, que já é uma seita do próprio cristianismo original, que não é, o catolicismo não é o cristianismo original, ele se deturpou com o tempo, se tornou uma seita do cristianismo, mas todos nós ainda estamos dentro do cristianismo, que é a religião oficial. E todas as religiões, elas acabam impondo algum tipo de regra. Mas veja, regras para serem cumpridas a fim de vivermos em sociedade de maneira tranquila e ordenada. Mas o cristianismo, ele não impõe regras, ele fornece transformação. Jesus veio e disse: se você fizer a coisa certa, que é negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir, eu te prometo transformação. Não uma religião de regras, mas uma vida transformada para poder atravessar o véu e chegar diante do Pai das luzes e se aproximar do Deus eterno. Aleluia! Então, religião é bacana. Eu não estou falando mal das religiões. Só estou querendo passar para você a ideia de que religião não transforma. Aliás, até um escritor, ele lançou um livro bastante interessante que trabalha essa questão da religião sem transformação. O nome do livro é Religião, uma bandeira do inferno. Mas ele trabalha de uma maneira bastante crítica, e uma crítica pesada, ácida, mas verdadeira, onde milhares, milhões de pessoas são levadas a serem seguidores de uma religião com regras, com leis, com costumes, com maneiras, mas não são instadas a mergulhar na palavra de Deus e se permitir ser transformado. Ficam escondidos no meio da religiosidade sem nunca ter uma transformação verdadeira. É muito sério isso. Além disso, a partir daqui você vai encontrar, né, esses mecanismos para lidar com a culpa, a ideia de que boas obras é suficiente. E existem hoje religiões que oferecem a ideia das boas obras como método e caminho para a salvação. As boas obras são necessárias. Aliás, boas obras deveriam ser fruto de uma vida transformada, mas não podem ser o fim em si mesmo. Praticando boas obras eu encontro salvação. Não, senhor. Boas obras não podem se tornar a compensação para uma vida não transformada. As boas obras têm que ser a consequência de uma vida que teve um encontro com Cristo e foi transformado por Ele. Isso é muito sério.
Temos um outro problema seríssimo, e Paulo trabalha sobre isso, Pedro também, sobre a questão de ter aparência de piedade, mas não viver uma vida de santidade real. Aparência. Eu saio mostrando para todo mundo que eu sou o mais santo de todos os santos que se apresentam, mas, na verdade, a minha vida lá no particular é podre. Não há santidade. E você sabe que a palavra santidade, tanto o Hagios, né, como o Kadosh, ele tem a ideia de separado do e separado para. Então eu sou separado do mundo, do pecado, do diabo, e sou separado para Deus, para seu uso como um instrumento sagrado. E aí eu pergunto para você, você tem lá na sua casa, por exemplo, você tem uma faca especial para o churrasco. Você deixa o pedreiro usar essa faca para cortar madeira quando fizer a reforma na sua casa? Não deixa, porque aquele instrumento é especial para cortar churrasco. Hoje em dia essas facas nem são muito usadas, porque a gente quase não consegue comer mais churrasco, né? Mas a faca está lá. Ela é especial para churrasco. A tábua da carne é especial para cortar o churrasco. Você não usa a tábua da carne como apoiador de qualquer outra coisa, apoiar vaso ou para colocar cimento em cima. Não, é a tábua de carne para cortar. Cada instrumento para o seu uso. Deus também tem os seus instrumentos para o seu uso. Você e eu somos instrumentos para a glória de Deus. Aleluia. Mas para isso tem que haver uma vida de santidade. Outro problema que criou aqui também são as tais das justificativas e das racionalizações. Não, olha, eu fiz isso porque eu tinha os meus motivos. E é o seguinte, cada um, você pensa desse jeito e eu penso desse aqui. Isso tudo é relativo. Para você é 6, para mim é 9. É uma maneira de nós olharmos. Cada um, da distância que olhamos, para você pode ser 6, para mim pode ser 9. Relativizamos tudo. Meu irmão, essas justificativas e racionalizações são decorrentes exatamente das folhas de figueira que nós, desde o Éden, aprendemos a cozer. E aí nós ficamos querendo racionalizar as coisas, né? E aí o que fazemos? Vivemos uma vida de comparações. Então, nós temos o nosso lado ruim. Eu sempre digo que cada um de nós veio com um defeito de fabricação. Cada um tem uma coisa que é bem ruim, é bem feia. Mas tem umas 99 coisas que são boas em nós. E aí o que eu procuro para me auto-justificar? Olha, quem sabe aquela pessoa ali, ela tem um defeito que para mim é tranquilo, eu não tenho esse defeito. Então eu massacro, eu piso no pescoço dela, dizendo, essa daqui é um exemplo de uma pessoa ruim, porque eu não sou ruim como ela. Você, às vezes, pode até ser pior do que ela, dependendo da área que for analisado. Mas nessa área você é bom, sim. Então você fica se comparando. Então, no caso deles aqui, o problema não era a falta de cobertura. Não, eles até se cobriram. Era a incapacidade de remover a culpa. Porque o que adianta colocar na cobertura e dentro ainda está ruim? É mais ou menos como você chegar daqui a pouco em casa. Você trabalhou o dia inteiro, talvez você veio direto do trabalho, suou, sentou no ônibus, você precisa do quê? De um banho. Não, então você faz o seguinte, você não vai tomar o banho. Você vai pegar o seu pijama mais cheiroso e vai cobrir a sujeira com o pijama. Vai cobrir o suor com o pijama e vai se deitar. Então, a pessoa que dorme com você vai dar uma cheiradinha para lá, dizendo, nossa, que pijama cheiroso. Mas se ele der uma abridinha no pijama assim e deixar sair os gases ali de dentro, ele vai dizer, vaza daqui, seu imundo, porque está fedendo.
Não é isso? Deus também olha para nós assim, desta maneira. Você até está coberto com a sua religiosidade, com a sua razão, com a sua maneira de ver o mundo, com as suas capacidades de se autoproclamar bonzinho. Mas eu cheiro a tua alma, diz o Senhor, e a tua alma está mal cheirosa, precisa passar por um banho de transformação. O Espírito Santo é a água que pode lavar a tua alma. Aleluia! Porque as folhas, elas eram frágeis, elas eram temporárias, elas eram incapazes de tocar o interior. Assim, o pijama lá da sua casa é frágil para o cheiro de CC, né? O pijama, ele é temporário, porque o cheiro vai se apegar quando amanhecer, vai ter que jogar o pijama fora. E ele é incapaz de te lavar de fato como deveria. Só o lavar regenerador da palavra de Deus vai lavar a minha e a tua alma. Aleluia! Glória a Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Nós não estamos jogando fora a religiosidade, tampouco a vontade de querer acertar. Não, não. Tanto é que o texto aqui ele vai sugerir para nós que a reação dos dois de se cobrirem foi válida. Tanto que Deus foi lá, depois matou o animal, tirou a pele, cobriu eles novamente. Eles estavam no caminho certo. Só não era suficiente. Quantas vezes nós achamos que estamos no caminho certo? E por anos andamos desse jeito. Eu cito aqui, o pastor Júlio Mafra contava sempre da história de um cidadão lá na terra dele, que frequentou a igreja sentando nos primeiros bancos por mais de 30 anos. Estava ali, conhecido, a igreja toda amava, tudo certinho. Um dia, do nada, ele levanta no meio da pregação, o pastor diz, pois não, meu irmão. Ele diz, então, eu quero ser irmão. Eu hoje decidi entregar minha vida para Jesus. 30 anos, ali, sentadinho, bonitinho, nunca havia se permitido lavar o seu interior. Por fora todo mundo dava paz do Senhor, era o irmão e tal, mas ele não era. E aí ele veio para frente, dobrou os joelhos, a igreja orou assim meio, uai, já é irmão, 30 anos conosco, mas tudo bem, vamos fazer. Oraram, ele levantou-se em lágrimas, contente, e na semana seguinte morreu. Deu o tempo dele. Você entende isso, irmãos? Quantas vezes nós também, às vezes, nos nossos dias, tentamos costurar folhas para esconder as nossas falhas. Construímos imagem ao invés de buscar transformação. Porque ninguém pode tocar na minha imagem. Porque se falarem mal de mim vai perturbar o meu juízo, porque a minha imagem tem que ser perfeita. Meu irmão, chega em casa e olha no espelho para ver que você não é tão bonito quanto você acha, porque nós ficamos tratando sintomas e esquecemos de ir lá na raiz dos nossos problemas. Há questões que precisam ser tratadas, confessadas, verbalizadas, vocalizadas. Aleluia! Deus, ele então ele vai lá e dá vestes para eles, ele faz a coisa acontecer, né? E tanto é que o texto diz, fez o Senhor Deus veste tal, e os vestiu. Aqui tem uma mudança radical na direção das coisas. Antes eles fizeram, agora Deus fez. Então, aqui a gente percebe aqui que a verdadeira solução não vem do homem. O homem precisa dar o passo inicial de dizer, como filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi para ele, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser tratado como filho. E ele estava certíssimo, ele apenas
verbalizou a sentença que lhe era devida. Mas toda a questão da cobertura, todo o custo da cobertura, quem dá a túnica de pele para Adão e Eva, quem dá o anel de filho novamente, a veste nova, a sandália nova, quem dá é o Pai. O Pai está sempre esperando para fazer com que nós sejamos passamos pelo processo da redenção. Faltou a palavra. E isso aqui tem um princípio eterno, irmãos. É que o pecado só pode ser coberto por aquilo que Deus provê. Sempre vai envolver sacrifício, viu? O nosso sacrifício não presta. Tanto que Davi, ele escreve dizendo, sacrifícios, se eu pudesse, eu te daria, mas tu não quiseste. O sacrifício vem de Cristo, porque essas vestes, ela apontam, primeiro, para o sacrifício substitutivo. Alguém teve que morrer no lugar deles. Elas apontam também para a justiça imputada. A justiça não é imputada a eles por terem folhas de figueira, não. A justiça é imputada a Deus, que deu aquilo que era necessário para resgatá-los e trazê-los de volta. E também temos a questão da cobertura completa. Agora não é uma folha que tapa aqui e ali, não. É uma pele, uma cobertura completa. Então nós somos revestidos. Tanto é que Deus, a partir do Novo Testamento, ele não melhora as nossas folhas. O autor aos Hebreus vai dizer que o sacrifício de touros e bodes, o sangue desses bichos todos, eles serviram só por um tempo, até chegar à dispensação perfeita. Mas ali havia um apontamento para um sacrifício único, perfeito, eterno, feito de uma só vez. É aqui que Deus vai preparar vestes perfeitas. Nós recebemos até agora, pela fé, um vislumbre do que será perfeito. Mas a veste espiritual é aquela que, com o toque da trombeta, ou com a nossa transformação, seja ainda vivo ou ressurgindo dos mortos, sermos revestidos com novas vestes celestiais. Essa é a veste que nós vamos receber nos livrando desse corpo mortal, né? Não remenda, não, ele substitui inteiro e trata na raiz. Tanto que eu gosto do Salmo 68:10, ele vai dizer: em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Eu sou necessitado, eu sei que você também é. Então, a partir daqui, para nós caminharmos para o final, as relações restauradas, elas vão começar a partir da cobertura divina, né? O texto mostra que a vergonha afetou o relacionamento entre eles, mas a solução de Deus também afetou, porque trouxe um impacto relacional. O que acontece aqui? Sem tratamento do pecado, não tem comunhão verdadeira, sempre vai ter máscara. Mas com a cobertura de Deus, há uma restauração progressiva. Você olha para você mesmo, como eu olho para mim, e você se descobre sendo restaurado. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então nós somos um projeto em andamento. Sabe, você muitas vezes passa na frente de uma construção e diz: uau, o que vai sair daqui? Mas na mente do projetista, do engenheiro e também do pedreiro, do construtor, já está lá o prédio pronto, maravilhoso. Pois bem, na mente de Deus, tanto o Pai, o Filho como o Espírito Santo, você e eu já somos perfeitos. Ele já olha para nós e por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: Ele, quando se assentou, nos levou junto para se assentar com Ele e pôs os nossos pés acima das potestades. Para Deus nós já estamos lá, sentado com Ele. Ele é o engenheiro, Ele é o pedreiro, Ele é o construtor. Ele já nos vê lá.
mas nós somos uma construção que está em andamento. Então, espera, não acabou ainda. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Por isso que Hebreus 10, 19, 20, Paulo, o autor dos Hebreus, já ia dizer Paulo, mas os Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o sacrifício de Jesus, ele abriu um caminho para que Deus, olhando do céu pelo sacrifício para mim, já vê completinho, limpinho, prontinho para morar no céu. Eu, do alto das minhas fraquezas e falhas, olhando pelo sacrifício de Cristo para o céu, eu vejo os céus abertos me esperando com promessas para a eternidade. Aleluia! Então, meu irmão, a pergunta desta noite para mim e para você é: que tipo de cobertura você tem usado nos últimos dias da sua vida? Folha de figueira, esforço humano, aparência, temporário, frágil, ou você tem usado as vestes de Deus com provisão divina, com sacrifício, com eficácia, com permanência? Porque o homem tenta esconder pecado desde os tempos antigos, mas Deus, desde lá, está tentando remover o pecado da minha e da tua vida. Que o Senhor nos dê capacidade, sabedoria e entendimento para removermos. Eu volto naquela parábola do monge budista. Não dá para arrancar árvores com raízes profundas, mas tem uns ventos que vêm de vez em quando bem forte, que tomba árvores grandes, as raízes ficam expostas e depois os trabalhadores vêm e vão cortando e tirando aos pouquinhos e limpa a paisagem. Permita o vento de Deus passar na tua vida também. Permita o vento de Deus. Não reclama, não diga que tudo é o diabo, que tudo é o inimigo, que tudo. Ai, porque não me amam, porque tem muitos inimigos. Não! É o vento de Deus para arrancar árvores grandes com raiz e tudo da tua história, preparando você e eu para ter um solo fértil e santificado para a glória de Deus. Deus te abençoe e te dê uma semana próspera e frutífera, com sabedoria para tomar as decisões certas na presença do Senhor.